Você trabalha como pobre, vive como pobre, anda de ônibus como pobre, recebe salário de pobre, mas vota em bilionário? Como isso aconteceu? Em que momento alguém que depende do SUS, que reclama do preço do mercado e que sofre todo mês para pagar as contas, começou a acreditar que o problema do país é pobre demais tendo direitos? E esse é o tema de hoje. E como esse é o primeiro vídeo do canal Pobre de Esquerda, eu quero começar falando sobre um personagem que eu considero o mais curioso da política brasileira. Eu estou falando aqui do pobre de direita. Antes de tudo, deixa eu explicar do que se trata esse canal. Porque política não é gostar ou não de um candidato. Política é sobre quem trabalha, sobre quem lucra e quem precisa pagar as contas. Vou deixar um spoiler aqui, porque nós sabemos que geralmente quem paga as contas e sofre com isso é o pobre. Mas vamos falar sobre o personagem de hoje, né? Afinal, quem é o pobre de direita? Aquele sujeito que ganha 2 salários mínimos e se irrita quando alguém fala em taxar super ricos. É o trabalhador que passa 10 horas do seu dia ralando e no intervalo do almoço entra no celular para defender bilionário no Instagram. É o patriota de boleto atrasado, o liberal de carteira vazia. É o CEO de MEI sem cliente. É o cara que diz: se eu trabalhar muito, um dia fico rico. Você acredita nisso? Eu não. Então vamos a um exemplo aqui. Vamos imaginar o João. João acorda todos os dias às 5h30 da manhã, pega um ônibus lotado, almoça correndo, volta para casa lá pelas 20 horas, popular 8 da noite, e está muito cansado, né? Mas quando chega em casa, João abre a internet e escreve: quem é pobre é porque não se esforça. Seria cômico se não fosse trágico, né? Aí você tem que dizer: João, presta atenção, né? Você está se esforçando desde as 5 horas da manhã, todos os dias. E tem gente que ainda defende que a escala 6x1 seria um problema para empresário, né? É complicado. E mesmo se esforçando assim, você ainda continua pobre. Há quantos anos você faz isso? Quantas pessoas você conhece que fizeram e fazem isso e não tem o resultado que você gostaria ou que você diz que acontecerá? Pensa bem, talvez o problema não seja a falta de esforço. O pobre de direita vive uma contradição permanente. Ele reclama do preço da comida, mas é contra o aumento de salário. Reclama da gasolina, mas apoia a privatização. Dá para acreditar numa coisa dessa? Mas é mais comum do que se pode imaginar. Depende do SUS, mas quer cortar gastos públicos. Estudam escola pública, mas diz que universidade pública é desperdício. Muitos reclamam que cotas são desperdício, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Recebe 13º, mas chama direito trabalhista de privilégio. Vai entender. Afinal, como isso aconteceu? Mas vamos ser justos. Ninguém nasce pobre de direita. Isso é construído. Muitas vezes isso é fruto de uma narrativa. Durante anos disseram para as pessoas: você não é trabalhador, você é um empresário temporariamente sem dinheiro. Olha que genial. Convenceram que o pobre é um rico em potencial. Então mesmo para de defender os seus interesses. Muito coaching por aí, né? Dizendo que ganhar dinheiro é fácil. Começa a defender então o interesse dos ricos. É quase uma hipnose política e funciona. Porque vendem a esperança, né? Um dia você chega lá. Se esquecem de avisar que a escada está quebrada. É difícil de subir assim, né?
O pobre de direita é uma figura fascinante. Ele mora de aluguel, mas defende latifundiário. Não tem plano de saúde, mas chama o SUS de comunismo. É uma frase comum hoje em dia, né? Nunca foi uma frase usada por imbecis com uma frequência tão grande. Tem medo de sindicato, mas não tem medo de chefe. É contra direitos trabalhistas, até ser demitido. Depois corre atrás do próprio sindicato. É muito difícil de entender quem pensa dessa maneira, né? É impressionante como a consciência de classe aparece junto com o aviso prévio. Geralmente é assim, né? Você já conheceu alguém que depois de estar lascado começou a repensar a situação e procurou até um sindicato ou coisa do gênero? Mas falando sério agora, esse vídeo não foi feito para humilhar ninguém. É para provocar reflexão, porque muitos de nós já pensamos assim em algum momento, assim como discordando da situação ou refletindo: será que o que eu penso faz sentido? Será o que João disse, de certo modo, não está certo? Muitos de nós fomos ensinados a pensar assim. Ninguém nunca fez esse tipo de sugestão para você que está do outro lado? Conheço muitos. O problema não é a pessoa. O problema é um sistema que ensina o trabalhador a admirar quem o explora, que faz o pobre sonhar em ser milionário, enquanto impede que ele viva com dignidade. Consciência de classe não é odiar ricos, é apenas entender de que lado você está. E principalmente, quem está do seu lado. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu o espírito do canal. Aqui no Pobre de Esquerda, a gente vai rir, mas vai pensar. Vai provocar, mas vai aprender. Pelo menos essa é a intenção. Você necessariamente não precisa concordar com o que eu digo, e nem sempre vai concordar. E essa é a ideia. Vamos aprender juntos, porque ninguém merece defender um sistema que trabalha todos os dias para mantê-lo pobre. Se inscreva, compartilhe e comente. O seu comentário é importante. Qual a frase mais absurda que você já enviou para um pobre de direita? Coloca nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de uma série. Um abraço.